agora as principais informações do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Caniato. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Começando com a prévia da inflação, que assustou de novo, acelerou em junho, causando preocupações do Banco Central. PCA 15 passou de 0,59% em maio para 0,69% em junho, acima das expectativas do mercado. Em 12 meses, o índice continua preocupando, uma alta de 12,04%. Aliás, é o terceiro mês consecutivo com inflação teimosa acima dos 12%, que coloca o Banco Central num dilema. Será que vale a pena continuar subindo juros para combater a inflação sob o risco de gerar um problema de recessão? Acompanhe no gráfico agora o comportamento do IPCA 15 nos últimos meses. Repare que nós temos um problema de inflação elevada. Eu particularmente, olha só o gráfico, eu praticamente considero que uma inflação acima de 0,5% ao mês é uma inflação elevada e, infelizmente, há vários meses essa inflação está acima de 0,5%. No próximo gráfico, acumulado em 12 meses, a gente vai perceber que nos últimos 3 meses a inflação está acima de 12%. Uma inflação persistente que não dá sinais claros de que vai desacelerar. É o próximo gráfico já poder acompanhar essa inflação acima de 12%. Exatamente esse gráfico. Repare que nos últimos 3 meses, inflação acima de 12%. No mercado financeiro, um dia positivo, o Ibovespa sobe 0,6% aos 98.700 pontos, num dia em que as bolsas de Nova York estão em forte alta. O dólar opera em estabilidade aos R$ 5,24 e o Bitcoin, finalmente, um dia positivo, alta de 4%, vendido a 21.163 dólares. Aqui nos estudos da Jovem Pan News, professor da FIA Business School, Carlos Honorato. Professor Honorato, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Luiz. É um prazer estar com vocês aqui da Jovem Pan. Prazer é todo nosso. Professor, eu vou direto ao ponto. Esse dilema do Banco Central continua subindo juros para combater a inflação ou corremos o risco de uma recessão? Luiz, não tem muito jeito, né? Quer dizer, a gente está acompanhando um pouco esse movimento internacional da inflação. A inflação não é uma inflação de demanda propriamente, como dizem os economistas, é uma inflação também de oferta, de recursos, de suprimentos, né? De produtos. Então, o Banco Central ele tem que seguir a linha de manter o cinto apertado para evitar que você tenha aí uma escalada maior da inflação. A gente começa a perceber que ela está fazendo uma curva aí que pode significar uma certa estabilidade nesse nível alto de 12%, mas que já pode dar uma tendência de que a coisa vai melhorar. Agora, a gente sabe, o trade-off é complicado, né? Quer dizer, se eu aumento demais a taxa de juros, eu posso bater lá na frente nas expectativas, os consumidores, as empresas deixam de produzir e aí você tem a retração, tem a recessão. Agora são 2h57. Professor Honorato, quero falar um pouquinho sobre eleições, né? Afinal de contas, o resultado das urnas vai determinar o comportamento da economia nos próximos 4 anos. A gente começa a ver as principais propostas dos 2 candidatos que lideram as pesquisas e aparentemente há uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Na sua avaliação, já dá para a gente saber quem tem as melhores propostas? Você vê pontos positivos e negativos dos 2 lados? Eu acho que a ideia principal, o ponto positivo que virá de qualquer um dos lados é o quê? Fazer as reformas. Nós estamos sofrendo agora uma questão séria com os combustíveis por conta de ter problemas de ineficiência nos tributos, pagamento de impostos desorganizados. Quer dizer, nosso sistema tributário é um caos. Nós somos o 4º ou 5º pior país do mundo em termos de tributação. Reforma tributária, reforma administrativa do setor público. Quer dizer, você precisa tornar o setor público mais eficiente, mais ágil e sobrar dinheiro para o governo investir. Então, aparentemente, essas 2 coisas ainda não surgiram no horizonte tanto do candidato Bolsonaro como do candidato Lula, mas a pressão da sociedade, inclusive, tem que ser em cima de Congresso, né? Porque quem aprova esse tipo de reforma é o Congresso. Então, qualquer um dos 2 que se eleja tem que ter uma visão firme disso. Só para ter uma linha, quer dizer, se a gente fizesse uma boa reforma tributária nos moldes que tinham sido propostos em 2019, a gente teria aí um aumento, um PIB potencial de mais 2%. Perfeito. E nesse contexto, tem o caso da Petrobras, né? E é curioso que a gente vê dos 2 lados
tentativas de intervenções. O presidente Bolsonaro já trocou o presidente da Petrobras diversas vezes e o presidente Lula, o ex-presidente Lula, nesta semana, falou em dar uma canetada, que era só dar uma canetada que se baixaria na marra o preço dos combustíveis. Esse tipo de intervencionismo te preocupa? É a nossa sina brasileira de fazer o puxado em vez de fazer a reforma, de colocar o alumínio em cima do telhado em vez de consertar a goteira, né? Quer dizer, veja, a Petrobras como empresa não tem que ter interferência direta, mas o governo ele tem condições de, por meio de ou imposto que seja flutuante, quer dizer, à medida que a cotação do petróleo no mercado internacional mude, a gente aumente ou diminui o imposto conforme esse preço, de forma que a gente consiga fazer um fundo e esse fundo bancar esses aumentos, esses momentos de crise no preço do petróleo. Quer dizer, a gente deixa para tomar as atitudes estruturais só no momento de crise. Então agora não adianta, agora você vai ter que ter subsídio, você vai ter que ter um apoio para as pessoas, vai ter que ter uma condição de apoiar os caminhoneiros, porque senão a inflação vai explodir. Mas passado esse momento agudo da crise, tem que se propor mecanismos mais sofisticados e modernos de regulação da questão do preço. E não é interferindo na Petrobras, mas sim o Estado exercendo o seu papel como regulador e apoiador nessa questão dos combustíveis. Professor Honorato, o Brasil precisa atrair mais investimentos. Dado que o governo não tem dinheiro, nós somos um país sempre no vermelho, precisamos atrair o capital privado. Como é que a gente convence o investidor estrangeiro a colocar dinheiro no Brasil num contexto político tão difícil e também com o Supremo Tribunal Federal que, para muitos, gera insegurança jurídica? Talvez a fonte do nosso problema seja a Constituição de 88. Quer dizer, ela criou tantos mecanismos, tantos direitos e deveres que você acaba tendo a possibilidade de judicializar tudo. Nós precisamos de um grande esforço de simplificação, de fazer as coisas funcionarem melhor. Eu costumo brincar, né? Se você tentar explicar para um alemão o que é ICMS, ele é capaz de não entender. Ele entende o que é Freud em alemão original, ele entende o que é Nietzsche, né, filósofo, né, fundador da psicologia moderna, mas ele não entende ICMS. Quer dizer, a nossa tributação, a nossa estrutura, a nossa disponibilidade de condições para fazer negócios é um terror. Então o investidor olha para o mundo, ele fala assim, entre investir no Brasil, que é complicado, investir no Vietnã, que está mais perto da China, eu vou para o Vietnã. Então a gente precisa simplificar essa nossa estrutura de funcionamento. Muito bem, professor Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Muito obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Agora são 3 horas, 1 minuto, hora de prós e contras com Adalberto Piotto.